Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Manchete Online, redejuridicatv.com.br. Está entrando no ar, sexta-feira, dia 11 de novembro. 11 de novembro. Não é mais o 9 de novembro, não. Nem 9 de novembro, nem 11 de setembro. Hoje é 11 de setembro, dia 11 de novembro. E nós estamos aqui começando o programa, que vai ser muito bom. Promete ser muito bom. Nós vamos entrevistar aqui uma figura maravilhosa das artes, da cultura do Rio de Janeiro. E depois vamos trazer também um assunto sério, Rio de Janeiro em crise, faltando dinheiro, faltando recursos para pagar o salário dos funcionários, daqueles que trabalham. Mas vamos começar hoje com um tema muito light. Vamos falar com Eduardo Araújo. Eduardo Araújo é um homem da cultura, um homem que investe na inclusão através da cultura. Foi entrevistado aqui na revista de domingo, de O Globo, pelo Mauro Ventura, e nos inspirou para trazer aqui, porque ele é considerado o Roberto Carlos da passarela. É o homem que busca naquelas pessoas que estão com baixa estima uma possibilidade de mostrar o quanto essas pessoas têm de bom, de bonito, de otimismo, e levantar o astral dessas pessoas. Ele é um homem que tem inspirado, feito calendários com senhoras, com grupos de população de rua, com pessoas excluídas. Então é muito interessante. Vamos hoje nos divertir aqui, aprendendo um pouco de como abraçar aquele irmão que está fora dos conceitos, dos padrões ditos normais, né? E ele traz para a normalidade, dizendo: normal somos todos, aqueles diferentes ou não. E hoje, contando aqui na nossa mesa, com uma alegria muito grande, uma voz feminina. Esse programa tem esse pecado grande de só ter vozes masculinas, mas hoje nós estamos resgatando aqui, com a presença como debatedora da nossa querida Rosiane Rodrigues, que é antropóloga e que tem também uma história de vida, de inclusão social muito bonita, e vai nos ajudar aqui nessa entrevista do dia de hoje. E certamente com aquele homem que faz a poesia, que faz a beleza, a doçura, a candura do nosso ponto de debate, que é o desembargador Antônio Carlos Esteves. Então, bom dia, querido Eduardo Araújo. Que bom revê-lo, né? Nos encontramos aí nos caminhos da vida, nossos filhos já foram companheiros. É verdade. Um do outro, das cenas da vida, nos teatros, e bom saber que eles estão muito bem, caminhando, e nos encontramos aqui, o Felipe aí ganhando o mundo, e o Guilherme também seguindo aí a sua carreira de artista. Bom dia, Araújo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Neza. Bom dia, desembargadores. Bom dia a todos. Estou muito feliz por ter sido convidado para estar aqui com vocês e tentar contar um pouquinho dessa minha história, dessa minha trajetória profissional, pessoal. E já me chamaram de Roberto Carlos, mas já me chamaram também de Pelé, já me chamaram de tudo. E o mais importante é a essência desse trabalho, né? Não os títulos, isso tudo é consequência. Mas como é que surgiu, Eduardo, essa ideia de você propor que senhoras, né, pessoas idosas, que geralmente não são prioridade nas políticas públicas, não são prioridade no olhar de quem deseja ver a beleza, e você resolveu mostrar a beleza da terceira idade através desses calendários. Como surgiu essa ideia e qual é o objetivo de mostrar pessoas com 60, 70, até 80 anos através dos calendários? Bom, eu fui apaixonado, sou apaixonado ainda, porque a alma ainda existe, pela minha avó.
A minha família é a família Antoni, inclusive sou primo do Marcelo Antoni. E a dona Otília Antoni era uma senhora elegantérrima, morava sozinha, uma mulher muito forte. E eu tinha ela como um personagem daqueles que a gente se apaixona, daquele que a gente quer ficar, daquele que a gente quer curtir, que a gente quer amar. E aí, eu, devido a isso, me apaixonei pela terceira idade já através dela. E eu não gosto de falar muito desse termo terceira idade, eu gosto de falar sobre maturidade. Eu acho que essa coisa de terceira, primeiro, segundo, terceiro, eu acho meio estranho isso. E aí eu fui convidado para trabalhar com 2 modelos maravilhosas, que foram 2 modelos da década de 70, e que foi Maria Rosa e Veluma. E eu fui dar aula para meninas jovens. E aí eu percebia que as mães, elas eram mais interessadas do que as próprias filhas. E conversando com elas, vinha muita história de que os pais não deixavam, né? Ah, meu pai não deixa eu fazer arte, era muito mal visto naquele tempo. E então eu resolvi montar um curso, experimentar, para fazer um curso de maquiagem com essas mulheres. E na aula de maquiagem, elas souberam que eu ministrava aula de passarela. Então resolveram tentar a sorte de me provar, né, ou de me mostrar que seriam capazes de desfilar. E eu acreditei nisso. Então, em 1991, eu liguei para a TV Globo. Eu estava passando como se fosse o meu secretário. E aí eu consegui fazer uma matéria para o programa da noite com a Lília Vitfib, que era o Jornal da Globo, né? E aí a coisa aconteceu, por uma brincadeira. A coisa aconteceu. Eu não tinha noção nem proporção de como seria, que essa história iria crescer tão grandiosamente e de uma forma tão bacana, porque eu percebi que essas senhoras, elas são capazes quando se tem oportunidade. Quando não se dá oportunidade, ninguém é capaz de mostrar nada. Pelo que eu posso perceber, meu caro Eduardo, o programa da Lília caiu sobre sua cabeça, assim como a maçã caiu sobre a cabeça do Newton. Você ali teve um que se chama tecnicamente insight. Você percebeu que você tinha na mão um veio a ser explorado. Verdade, isso? Porque na verdade assim, eu comecei mentindo, né? Eu disse que eu era o secretário do Eduardo Araújo, porque eu achava que o Eduardo Araújo não poderia ligar, né? Então eu falei assim, acho que eu vou dar uma importância ao Eduardo Araújo, eu vou me passar como assessor de imprensa dele. E aí liguei e falei que trabalhava com o Eduardo Araújo, que ele estava começando um trabalho no SESI de Jacarepaguá, e aí que estava, como é que se diz, desenvolvendo esse trabalho com as senhoras. E aí a Lília, a Isabela Scalabrini, que é uma grande jornalista da Globo, né? A Isabela ligou, então, para o Eduardo Araújo, depois, eu tive que mudar a voz, inclusive, e aí ela marcou para gravar esse programa para a TV Globo. Vamos corrigir o destino. Tá? Primeiro, você não mentiu. Que você Não, nem isso. Você é o seu primeiro secretário. Ah, sim. Tá vendo, né? Visto por esses belos olhos, com certeza. Quer dizer, e depois você pegou a oportunidade, né, que o destino lhe deu e está dividindo isso com as outras, pessoas. Faltou maturidade, né? A gente, eu nunca tinha falado com a imprensa, né? Uma vez eu liguei para a TV Globo, falei com a Anne Porlan para fazer o Jô Soares. E aí a Anne marcou, só que a pessoa que trabalhava comigo na época em São Paulo não me avisou que eu ia gravar o Jô Soares. E aí ela foi no meu lugar e nem falou de mim. Nossa, Eduardo, uma das coisas que eu estou aqui pensando, você está falando, a gente está falando de outros padrões, quer dizer, não deve ser muito fácil lidar com essa quebra de paradigma, né? A gente tem uma ditadura da beleza. Né? Uma ditadura, um padrão eurocêntrico de mulheres brancas, magras, né? Com narizes afilados, cabelos lisos, estereótipos assim, que não condizem, inclusive, com o padrão da mulher brasileira, com os padrões que a gente tem, né? Até por uma questão de cultural, histórica, social.
Como é que é quebrar esses paradigmas? Porque tem assim, uma coisa é a relação sua com as mulheres maduras, com as mulheres plus size, né, com as mulheres da favela e tal. Como é que é isso para fora, né? Porque tem que ter patrocínio, tem que ter toda uma relação. Não tenho. E aí? Não tenho nenhum. Na verdade, assim, eu falo que eu sou um agraciado de Deus, né? Porque Deus dá as fontes e as pessoas certas para elas entrarem no meu caminho e virem somar com esse projeto. Então, assim, sempre foi a base da credibilidade delas estarem cotizando. E eu, na verdade, eu não imaginava, eu não projetei nada, eu não planejei nada. Tudo aconteceu, as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Fui muito criticado no início da minha carreira pelas grandes agências. Fui muito criticado porque, assim, desde quando eu comecei, né, desde quando eu tive esse insight, né, de ligar para a TV Globo e já começar com um grande jornal da noite, né, ali abriu uma porta para a imprensa. E a imprensa começou a me descobrir. Então, desde 91, na verdade 89, eu saí, a primeira matéria minha foi no Globo em 89. Então, mas desde 91 a coisa cresceu muito. E eu fui tomando um susto, porque na verdade eu não imaginava, mas houveram muitas críticas, porque eu estava indo na contramão mesmo, né? Eu estava quebrando com a ditadura. Eu estava mostrando que a moda não era só para essas mulheres, como você citou. A moda é para todos, porque todos nós consumimos moda, entendeu? E a gente precisa ver uma coisa voltada para a gente, né? Hoje, eu falo que nós estamos com um país com mais de 52% de pessoas acima do peso, né? Se você não for pensar nessas pessoas, no caso das plus size, né, com um olhar de inclusão, você não vai conseguir, você não vai crescer também, né? Porque na verdade o estilista que só pensa naquela mulher magra, naquela mulher que tem um estereótipo do manequim 36, 38, ele vai vender muito pouco, porque a nossa realidade é diferente. Aliás, isso é uma verdade, né? Porque eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, porque a gente vai nas lojas e, assim, quem tem as medidas mais avantajadas, quem não veste, a mulher real. Que é a mulher real, né? Que é a mulher de 40 anos, de 50 anos, de 30 anos. A gente não tem medida de Miss. É verdade. Não é isso? É verdade. E é uma dificuldade muito grande ainda encontrar. Lingerie, por exemplo. Cresceu muito, né? Sim, cresceu. Mas muito. ainda Mas ainda é dificultoso. Eduardo, e qual é o olhar, como é que essas convidadas recebem o seu convite de pousar como manequins em calendários? Você citou aí também as plus size, né? E também você promoveu um calendário de nus também, isso, da maturidade. Isso. E como é que elas reagiram? Como é que foi depois da publicização dessas imagens? Como elas se sentiram? Na verdade, assim, esse calendário é um projeto que eu já faço há 11 anos e ele é galgado no filme Senhoras do Calendário, Garotas do Calendário, e que é apaixonante. É uma história verídica. E aí eu estava um dia, eu iniciei na arte também através da Elza Soares, né? Há 30 anos com ela que eu fiquei e foi a minha grande mestra. E aí um dia eu estava no avião e vendo um jornal, eu vi que sobre o filme. Eu falei assim, eu vou assistir esse filme, porque esse filme tem a ver com o meu trabalho. E resolvi, então, assistir o filme e até falei com ela, você acha que você deve fazer um calendário? Ela falou, Eduardo, acho que já fizeram lá fora, eu acho que aqui não vai acontecer. Ela teve essa percepção, achando que não fosse acontecer. E aí aconteceu. Na verdade, eu enfrentei, falei, não, eu vou fazer, eu fui no desafio e comecei a chamar essas senhoras, mostrei para elas o projeto, sentamos, a gente viu o filme e desde o primeiro eu queria fazer um nu. E elas não toparam. Não tenho coragem de tirar, eu não vou tirar. Eu falei assim, gente, mas vamos tentar olhar, né, com outros olhos esse nu. Não vou fazer nada que exponham vocês ao ridículo. E aí demorei 9 anos 9 anos para conseguir tirar a roupa dessas mulheres. E aí eu consegui, na verdade, assim, depois desses 9 anos, provar para elas que quando a gente olha com outros olhos dessa transformação do corpo, a busca da beleza interior e que acaba vindo para essa coisa externa, né? A gente percebe que
A gente pode fazer um trabalho nu, sim, uma mulher de 80, uma mulher de 70, uma mulher de 60 anos, mas com qualidade, com beleza, com delicadeza, né? E principalmente com atitude, porque se você não tem atitude, você não faz nada, né? E elas provaram isso através da atitude delas, né? Inclusive tem uma senhora que ela até repetiu aí para esse calendário novo, que é o Espelho, Espelho Meu, que ela tá, se eu não me engano, é Idalina. Ela está mostrando, ela aparece só um pedacinho, assim, uma coisa muito sutil. Aqui, deixa eu ver aqui. O calendário é todo sutil. E ela tava sem sutiã aqui, ela estava realmente, mas só que a gente cortou para não trazer só ela na questão da sensualização. Uma senhora de 78 anos, que o filho, quando ela posou nua, ela estava apavorada. Qual era a reação dos filhos? E aí ela um dia estava em casa e o filho chegou com um quadro, ele mandou ampliar a foto e fez um quadro para ela que ela colocasse na sala. E ali foi a libertação dela. Ela veio às lágrimas aos 76 anos e ela viu a importância que os filhos deram àquele momento da vida dela. Eduardo, você gosta de quebrar paradigmas, né? Desse seu processo inclusivo, através da cultura, através das artes aí. Você disse que trabalhou 30 anos com Elza Soares. Elza Soares quebrou todos os paradigmas, né? Verdade. Provavelmente ainda está quebrando, né? Uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, na idade que está, não sei, não se diz idade de Elza Soares, porque Elza Soares é eterna, né? Está em Berlim agora. Está em Berlim, né? Vai gerando Eu levei a Elza Soares uma vez, talvez você estivesse com ela, se você passou 30 anos com a Elza Soares. Eu levei a Elza Soares uma vez numa instituição de adolescentes infratores. Foi a melhor visita que nós tivemos lá. Elza Soares disse para os meninos: olha, vocês são os bobalhões, vocês estão falando aí porque vocês roubaram, porque vocês usaram droga, porque vocês brigaram. Tudo isso eu fiz, meu filho. Só que eu vi que essa é uma grande furada, isso deixou os caras derrubados, né? Melhor conselho que alguém teve lá, vitoriosa como era a Elza Soares, chegaram: vocês são os bobalhões, vocês pensam que a vida é roubar, a vida é furtar, a vida é usar droga. Eu fiz tudo isso, meu filho. Agora, eu só dei certo na vida quando eu me afastei dessas coisas. Achei aquele exemplo chocante e do ponto de vista pedagógico, de educação. Levei muitos artistas, muitos jogadores de futebol, mas a Elza me deixou impressionado. Então, é mais uma quebra de paradigma você ter trabalhado com a Elza e ter inspiração. Ela tem umas tiradas ótimas, né? Aquilo que ela fala que a vida dela foi escrita por pernas tortas, né? Não por linhas tortas, e sim por pernas tortas, é fantástico. A Elza tem umas coisas incríveis. Como é que é essa história do circulando o tapete vermelho lá? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história das senhoras do calendário. Fui convidado pelo Felipe Ubaldo, que é o coordenador desse projeto Circulando, que é um projeto que ressocializa pessoas de rua, né, nos abrigos das prefeituras. E eles têm como patamar a arte. Então eles levam essas pessoas aos grandes espetáculos, eles levam a filmes, eles incluem essas pessoas na arte. Então o Baldo conhecia meu trabalho e acabou me convidando para dar uma palestra. Eu fui dar uma palestra e aí teve a ideia da gente falar sobre o Circulando no projeto Histórias no Calendário. Esse projeto Histórias no Calendário, nós passamos já por várias instituições. Uma delas foi o INCA Voluntário, que nós conseguimos, com a venda do calendário, a gente conseguiu reformar uma ala do INCA, que foi o 7º andar, que na época era a ala pediátrica. E então toda a venda dele, a gente não ganha nada com isso, a gente se doa. Toda a venda dele a gente passa por uma instituição. Só que o Circulando não poderia receber dinheiro por causa da prefeitura, né? Como é que a gente ia vender um calendário e ia fazer o que com esse dinheiro? Então a gente resolveu fazer de uma outra forma. O calendário seria para chamar a atenção para o projeto, né? Seria um veículo onde as pessoas passassem a conhecer o Circulando e o trabalho que o Circulando faz. Então eles pegaram os calendários que nós fazemos, né, e doaram para os benfeitores deles, né?
Então seria um prêmio, seria um presente de final de ano. E eu, conhecendo o projeto, fiquei apaixonado, e aí começamos já é o 3º ano que a gente faz junto com eles, né? E então as senhoras do calendário conheceram os abrigos, eu fui conhecer os abrigos, nós passamos momentos incríveis com essas pessoas, conhecemos histórias incríveis. Então, assim, eu aprendi uma coisa que também é muito difícil a gente mensurar a vida do ser humano, né? Porque as histórias, elas se misturam, e é impressionante. Que a gente tinha um senhor que ele foi riquíssimo, e de um dia, um grande empresário, e no dia seguinte ele foi dormir, no dia seguinte ele acordou pobre, porque o filho dele roubou tudo dele, tudo, deixou ele à míngua, e ele hoje está dentro, não tinha ninguém que salvasse ele, nenhum parente, e hoje ele está dentro de um abrigo. Então, gente... Perdão, o último senhor muito rico que foi dormir muito rico, acordou mais rico ainda e presidente da maior nação dos últimos 200 anos. Mas o fato é que ouvinte, olha só, o importante de nós entendermos o trabalho do Eduardo está no fato de que ele trabalha com o que a gente chama de intangível, aquilo que a gente não pode tocar, não pode ver, né? Eu estava aqui em considerações comigo, dizendo como é que eu vou mencionar essa frase que eu vou dizer agora para as pessoas poderem entender. Ouvinte, você não é desprovido de inteligência, tanto é que está nos ouvindo. Então eu posso perfeitamente dizer que a vida é mais Botero do que Modigliani. Botero é um pintor que retrata pessoas muito volumosas, né? E Modigliani, ele retratava, né, as pessoas muito fininhas. Pois bem, entre a concepção de Botero, você está entendendo, mesmo que você nunca tenha visto Botero, já viu, tenho certeza, e nunca tenha visto Modigliani, ou já viu, mas não foram apresentados, o fato é que a vida se passa entre esses dois parâmetros e outros parâmetros mais. É disso que nós estamos tratando, ou não é não, Eduardo? É verdade. Eu acho que a essência desse trabalho está exatamente naquilo que a gente não consegue tocar, mas sim observar, né? A mudança de vida dessas mulheres é impressionante. É impressionante. Assim, eu redescobri em cada uma alguma coisa que estava escondido, né? Principalmente quando a gente fala sobre atitude. O passado pesa muito, né, na vida de muitas pessoas. E muitas vinham tristes porque perderam os maridos, tristes porque se separaram, tristes porque foram traídas. Muitas, às vezes, foram até trocadas por meninas mais novas. Então, assim, esse trabalho resgatou. E elas passaram a olhar para dentro delas uma outra visão, uma outra forma de viver, né? E é um trabalho que, assim, às vezes eu fico muito chateado porque eu não consigo incluir ainda com a força que eu gostaria dentro do mercado publicitário, dentro do mercado da moda também, das passarelas, né? Não tem um Fashion Weekend, né? Um Fashion Week, aliás, de senhoras, de mulheres maduras. Já colocaram uma ou outra, né? Mas não tem. Então, assim, e são grandes consumidoras, né? São ávidas a consumir. Estão aposentadas, mulheres que trabalharam, que têm seu dinheiro, querem estar bonitas, vaidosas, mas às vezes também não conseguem fazer nada. Então, mas o trabalho vai além, esse trabalho vai além dessa questão comercial, que elas têm que trabalhar, têm que desfilar, têm que ganhar cachê, vai além disso. Tem a inclusão delas, elas se tornam amigas. A gente foi para Dubai junto, então a gente viaja junto. Então isso é maravilhoso, né? A gente criou um grupo mãe, sabe? Sabe o que é mãe? O grupo mãe, sabe qual é a palavra mãe, o significado da palavra mãe? Qual é a sigla? O que é esta sigla mãe? Explica aqui para os nossos ouvintes. Mulheres que amam Eduardo.
Olha aí, ouvinte, você está ouvindo uma pessoa muito importante, que sabe transformar os reveses da vida em algo que... E ele não é poliânico, não. A poliana era aquela que achava que ela transformava tudo que era ruim em coisa boa, né? A personagem de uma senhora Porter, o livro dela é de 1913. Olha. E ela perpetuou esse personagem. Hoje é um dia especial, Eduardo, porque nós não podemos trazer aqui, por técnica de rádio, eu não posso trazer a minha vida pessoal. Tá? Mas hoje é um dia difícil. Mas, de qualquer maneira, eu vou pedir licença ao titular do programa para alterar um pouquinho a cronologia e vou dizer uma coisa para você. Você vai dizer depois do intervalo, pode ser? Já que insiste. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o nosso poeta Antônio Carlos.